Vitória e de quebra, liderança do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vence o Corinthians e consegue ultrapassar o Botafogo na classificação do campeonato, 48 pontos, e assume a ponta da competição mais difícil do país, com um detalhe, ainda tem um jogo a menos. Hoje completou a 24ª rodada, o Fortaleza só tem 23 jogos. E as estatísticas elas vão só corroborando. Fortaleza tem 5 jogos no retorno, 5 vitórias. Fortaleza não perde na Arena Castelão como mandante há 21 jogos. A última derrota tem mais de 5 meses. E é um Fortaleza que está encaixado, né? Consegue, mesmo quando não faz uma partida brilhante, ser eficiente. E talvez essa é a palavra que defina muito bem o Vojvoda, né? O time do Vojvoda de 2024. É um time que consegue sofrer em determinado momento do jogo. Hoje o Corinthians veio com a proposta de travar o jogo do Fortaleza, colocou 5 zagueiros, 3 volantes, marcando. O Corinthians foi muito preciso, deu a oportunidade só uma vez o Fortaleza chutar gol no primeiro tempo. Poderia até ter aberto o placar. Faltou ao Fortaleza um pouco de velocidade. Alguns jogadores ofensivamente não estavam tão inspirados no dia de hoje. E no segundo tempo, quando o Corinthians se expõe um pouco mais, até encaixa o jogo ali nos primeiros 15 minutos, com chances reais de gol, jogadas trabalhadas, o Garro sendo um cara muito importante para o meio de campo do Corinthians, fornecendo as oportunidades, principalmente do Yuri Alberto finalizar, e o Fortaleza acabou escapando, salvando algumas chances claríssimas. O Cardona tirou uma em cima da linha, e o Vojvoda respondeu tentando abrir um pouco mais o jogo pelo lado direito, já que ele veio com o Brits, que não é um lateral, que é muito mais para recompor, para ser um cara da marcação, e o Tinga entrou com essa proposta de acelerar um pouco mais o jogo, e isso não aconteceu de imediato, mas foi fluindo, foi acontecendo ao longo do segundo tempo. Era um time que tinha muito mais na transição do que na construção de jogadas. Fortaleza tem essa personalidade, essa característica, e uma mudança é capital para o resultado ser favorável à Fortaleza. O Breno Lopes é sacado, o Vojvoda tira o Breno Lopes, que até participava do jogo, mas não era tão efetivo, e o Moisés entra. O Moisés, na primeira jogada, ele domina, finaliza com perigo, uma bola perto do gol do Hugo. Na segunda jogada, ele vai para o mano a mano, vai para o drible e acaba sendo interceptado pelo Charles. Na terceira vez, ele faz a jogada, encontra o Lucero dá o passe, e o Pikachu faz o gol aos 32 minutos do segundo tempo. E aí depois o Corinthians pressionou, Fortaleza teve outras oportunidades de contra-atacar, já tinha tido um pênalti que tinha sido dado, depois o VAR reverteu, teve um gol anulado, né, corretamente anulado, quando o Hugo já estava fora do gol. Então, assim, era um jogo já de pressão do Corinthians e de fuga do Fortaleza na tentativa ali de aproveitar os contra-ataques. Mas, como eu disse, apesar de não ter sido um grande jogo do Fortaleza, de domínio do adversário, de colocar o Corinthians para trás, foi um jogo onde o Fortaleza conseguiu se defender, conseguiu suportar uma pressão do Corinthians em determinado momento do jogo, mas principalmente nas vezes que chegou lá na frente, levou perigo e conseguiu o resultado favorável, conseguiu sair da Arena Castelão com 1-0. É um time que é consistente, é um time que é homogêneo, troca as peças. O Vojvoda não mudou a configuração tática, mas ele foi mudando, foi mantendo ali a pegada, a força ofensiva, muda um pouco do estilo, só minimamente. Por exemplo, quando troca o Breno pelo Moisés, ganha mais na velocidade no drible, perde um pouco daquela cadência técnica que o Breno Lopes às vezes oferece. O Martínez entrou no lugar do Hércules, que não fez um grande jogo, também é um cara vertical que marca, mas também sai para o jogo. O Kais entrou já no lugar do Lucero para brigar. Enfim, é um Fortaleza que consegue ir trocando as peças e mantendo o nível. Ele é sempre um time que consegue manter uma regularidade dentro da própria partida, e isso faz muita diferença. Hoje, mais uma vez, contra o Corinthians, foi determinante. E como eu disse no começo do vídeo, líder do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória na Arena Castelão. São 13 vitórias seguidas, 21 jogos sem perder, 5 vitórias seguidas no retorno. É um time que merece. Fortaleza hoje merece ser líder do Campeonato Brasileiro. É para comemorar, torcedor tricolor.